Bem-vindos ao Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E a dúvida de hoje é movimento uniforme. Vamos lá. Começando mais um assunto que a gente considera talvez o assunto mais cobrado em provas de vestibulares, em provas de concursos que envolvam física e talvez o mais próximo aí da realidade, com as coisas que a gente está acostumado a ver, que é movimento uniforme. Parte de cinemática, a gente fez toda uma série de definições nos vídeos anteriores, fundamentais para que a gente possa entender com muita facilidade isso que é talvez um dos principais assuntos da cinemática, ok? Junto com o movimento uniformemente variado, formam aí a dupla dinâmica da cinemática. O que é o movimento uniforme? Vamos lá? Movimento uniforme, definição. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. É isso. O móvel, ou seja, o objeto que eu estou estudando, percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Vamos inverter? Pega um movimento qualquer, fixa um intervalo de tempo e verifique qual a distância que foi percorrida. Ela é sempre igual, não importa qual parte do movimento você está pegando. Se você pegou o mesmo intervalo de tempo, por exemplo, uma viagem de Brasília até Goiânia com um movimento uniforme, não importa se você vai pegar um intervalo de 30 minutos no início da viagem ou no intervalo de 30 minutos no final da viagem, a distância percorrida, se o movimento for uniforme, será a mesma em cada intervalo de 30 minutos. Ok? Vamos ver uma consequência disso? Ora, como consequência disso, a velocidade escalar instantânea, que nós definimos no último vídeo, é constante. Velocidade escalar constante. Esta é uma das principais, é a principal característica do movimento uniforme. A velocidade não muda. Então, em intervalos de tempos iguais, percorre-se a mesma distância porque a velocidade não muda. Fica claro para vocês, né? Ora, ela é não nula e igual à velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo. Então, a velocidade instantânea e a velocidade média são iguais. ΔS sobre ΔT, né? V igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui é constante. Não nulo por quê? Se for velocidade nula, está parado, né? Não temos movimento. Então, velocidade constante, temos um movimento uniforme. Ok? Note aqui que a gente utilizou todas ou várias daquelas nossas definições dos conceitos no vídeo anterior. Dê uma olhadinha, voltem no vídeo anterior se você ainda não fixou conceito de velocidade instantânea, conceito de velocidade média, distância percorrida, intervalo de tempo. Tudo isso foi explicado direitinho no vídeo anterior. Então vamos lá, aproveita que a internet ainda está podendo ser utilizada à vontade, não tem limite, volta lá, assiste o vídeo anterior se você ainda tem dúvida e depois retoma daqui, que a gente vai continuar a falar de velocidade escalar constante, de movimento uniforme. Ok? Então vamos lá, vamos continuar falando agora com a outra explicação. Então vamos lá, continuação aqui agora é o seguinte, nós vamos transformar aquilo que a gente falou em língua portuguesa, a definição de movimento uniforme, dizendo a vocês que a velocidade fica constante, em matemática, ok?
transformação da língua portuguesa em matemática para que a gente possa resolver problemas em física. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai gerar uma equação da posição em função do tempo, que é a chamada equação de movimento, do movimento uniforme. Ok? Ora, a definição de velocidade é deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo, ΔS sobre ΔT. Ok? Isso aqui a gente já sabe. Ora, se eu reescrevo isso da seguinte forma, ΔS é a posição final menos a posição inicial e o ΔT é instante final menos instante inicial. Continha simples, olha, vou passar essa parte aqui, ó, multiplicando a velocidade, ok? Esse cara aqui, então, fica V que multiplica T menos TI, que é igual a S menos SI. A velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo me dá o deslocamento escalar, ok? Vou considerar que o meu tempo inicial, ou seja, quando eu começo a contar no meu relógio, é TI igual a 0. Então, este cara aqui, ó, eu vou falar que ele é igual a 0 por convenção, tá joia? Então, VT, tá aqui, S menos SI. Ó, S menos SI igual a VT. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar numa equação da posição em função do tempo. Então, posição é o S. O tempo já está aqui, eu só vou jogar o SI, que é uma constante, que é a posição inicial, para o outro lado e chego na famosa expressão S igual a SI mais VT, que é a equação de movimento do movimento uniforme. Ok? Aqui, olha, é uma equação do primeiro grau, que descreve o movimento uniforme de qualquer partícula, de qualquer móvel, seja ele pequeno ou grande, tá certo? Isso aqui é extremamente poderoso, porque é uma equação matemática que você pode simplesmente olhar e falar, poxa, mas é uma reta isso aqui. Olha só, o f de x é igual a b mais ax, onde b, que é a constante, é o SI, o termo que multiplica x é a velocidade e a f de x é o espaço, a variável é o tempo. Olha só, o x é o t. Tá vendo? Eu escrevi uma equação do primeiro grau, dê uma olhada no curso de matemática lá do professor João Marcos. Ele está falando exatamente sobre isso aqui, ó, funções do primeiro grau. Ele falou recentemente sobre isso lá, dê uma olhada no vídeo. Então, a função do primeiro grau, que ao invés de ser uma f de x, é uma s de t. Ok? Só mudou a letra. No lugar do f é a s, no lugar do x é o t. E isso aqui é uma equação da reta. Ora, estudar a física com a matemática é muito mais tranquilo. Por quê? Porque isso aqui tem um conjunto de ferramentas enorme da matemática que agora eu posso utilizar. Eu sei olhar, por exemplo, o estudo de um gráfico, eu sei olhar estudo de sinal. Com isso aqui a gente vai ver movimento progressivo, movimento retrógrado, tudo aquilo que a gente já viu na parte de conceitos, a gente vai ver em movimento uniforme. Ok? E como a gente sempre tem feito aqui, tentando simplificar ao máximo para você entender. Como você já conhece os conceitos todos de deslocamento escalar, de intervalo de tempo e de velocidade, não tem segredo mais aqui para entender o movimento uniforme. O que você vai entender o tempo inteiro é que este V aqui é constante. A velocidade no movimento uniforme é constante. E com esta única equação, você vai resolver todos os problemas de movimento uniforme. Acreditem, é apenas isso que eu tenho a falar de teoria de movimento uniforme. O resto é só fazer exercício. E nós vamos fazer isso no nosso próximo vídeo. Por agora, vamos ficar por aqui. Vamos fazer nosso brinde de joinha. Eu dou o meu joinha aqui, você dá o seu joinha ali. E é isso. Até a próxima.